Um dia eu saí de casa. Um dia eu não quis mais o meu matrimônio. Um dia eu deixei tudo o que eu tinha como sólido, como fixo, como certeiro. Eu me casei para viver feliz até que a morte nos separe. Vivemos assim por quase 20 anos. Mas um dia eu desisti. E as coisas que me fizeram desistir foram as mesmas coisas e são as mesmas coisas que eu ainda estou trabalhando em mim, porque ainda tenho dificuldades de lidar. E as brechas que foram abertas ali no casamento, às vezes não são nem brechas, são valas, são valetas gigantes, onde a gente mesmo cai dentro, né? Então, eu lutei com essas brechas durante todos esses anos, porque mesmo separada e mesmo arrumando outras pessoas, as falhas estavam ali e impediam outros relacionamentos também. Então, acaba sendo algo em mim que eu preciso trabalhar e nele também. Então, assim, a falta de comunicação, a falta de diálogo, eu vou estar aqui enumerando algumas brechas, né, que o inimigo usou para nossa separação, para que houvesse o divórcio, para que houvesse o repúdio, para que houvessem tantas brigas, discussões, coisas terríveis, né? É, brechas são hábitos, sim, brechas são hábitos, são palavras, são atitudes ou áreas que a gente não guardou, né? Onde o inimigo pode operar, né? Orgulho, mentira, infidelidade emocional, má gestão financeira, amargura, falta de comunicação, vícios, pactos com o passado, entre outras, né? O que você acha que aconteceu entre vocês? Eu vejo a má gestão financeira entre as principais, mas os vícios, tanto vício em celular, em informática, em joguinhos, vício em pornografia, são vícios que também interferem diretamente no matrimônio e a pessoa acha que não tem nada a ver. O nada a ver, se você continuar tratando isso como nada a ver, você não vai tratar a raiz, não vai ter restauração, porque vai voltar a ser a mesma coisa e não pode. Deus quer fazer tudo novo, Deus quer fazer um novo casamento e Ele precisa restaurar todas essas áreas. Então você precisa primeiramente identificar essas áreas onde houve essas brechas, né? E é o que eu estou fazendo, eu estou identificando. Confessar, né? Confessar é básico. Confessar que errou. Eu errei nessa parte, eu errei nisso, né? Renegar. Então, renegar esse vício, renegar esse costume, criar novos hábitos, mudar isso, né? Uma mudança de atitude, né? E substituir por práticas espirituais e hábitos saudáveis entre casal. Então, ter hábitos saudáveis entre casais. Com certeza, nunca, jamais haveria divórcio se não houvesse brechas, não é? Eu até deveria não usar mais esta palavra, porque parece que ela atrai mais, mas vou usar deserto, né? Não haveria deserto se não houvesse essas brechas, né? Entre as brechas listadas, eu não listei influência de parentes, né? Então, o casamento ele tem que ser blindado entre o casal. O casamento tem que ser fechado, é um acordo entre o casal e Deus. E quando há influência de uma outra pessoa que não está ali listado, né?
então ele deixa de ser casamento, né? Então você já abriu uma brecha ali. Não tem por onde, né? Nem eu devo interferir, nem ninguém pode e deve interferir. O casamento é entre duas pessoas e Deus. Então, a pessoa que quer interferir nisso, ela está querendo ser Deus, ou ela está querendo extremamente separar vocês. O deserto não vai ter fim. Então, identificar essas brechas e não deixar ninguém se meter no casamento de vocês. Isso inclui todo tipo de amigo, parente, vizinho, colega. Então, assim, às vezes um emprego novo, uns colegas novos, eu tive essa dificuldade. Antes, logo antes, né, tive colegas de trabalho que, de certa forma, influenciavam muito negativamente. Isso acabou criando raiz, né? E teve também influências por parte de familiares dele, né? Familiares dele que sempre incentivavam que ele não tinha casado com a pessoa certa e que me reprovavam. Então, isso continua até hoje. Então, tem do lado dele também pessoas que trabalham na mente dele contra, né, contra a união do primeiro matrimônio para que minhas filhas tenham pai e mãe juntos, né? Então, o inimigo, ele sempre vai achar uma brecha. E essa pessoa, coitada, ela acha que ela está fazendo bem, está ajudando. E, na verdade, ela está somente sendo instrumento do inimigo para destruir um casamento e ela não sabe, não adianta você falar. Tá? Geralmente é a sogrinha, o sogro, a sogro nem tanto, mas sogra, né? Uma cunhada, um amigo, né? Uma amiga. E você acha que aquela pessoa ali agora é nossa, ela sabe de tudo e deixa de cuidar do seu matrimônio, né? São brechas que a gente deixa. Mas, tratando aquelas que eu falei antes, né? Confessar os seus pecados. Então, confessar. Sente-se, confesse com Deus e com a pessoa quando possível. Isso é necessário na restauração. Não é voltar e querer voltar e não trazer esses assuntos à tona, né? Eu errei, peço perdão, eu errei nisso. Peça perdão pela sua parte, né? Fala assim, eu estive buscando por restauração, fale também sobre a sua busca pela restauração, deixe as claras. Isso é fundamental, deixe as claras que agora você tem uma união com Deus e que através dessa união com Deus, você quer que essa união com essa pessoa dê certo, porque você não vai mais abandonar Deus. Isso tem que ficar muito claro, né? Eu vejo assim que é algo necessário. O diálogo é algo muito necessário. Não deve substituir os costumes de louvor, adoração, jejum e oração que você vai adquirir no deserto, que é obrigação. Não é obrigação você adquirir esses valores, esses costumes. Mas o diálogo aberto ali, sempre estar colocando, né? Então, confesse seus erros, quebre sua vergonha e remova a cobertura do inimigo. O inimigo vai falar, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, esse detalhe a pessoa não precisa saber. Realmente, alguns detalhes do deserto não é tão necessário assim que caminhão barulhento. Às vezes é ônibus também. Alguns detalhes do deserto, se você ficar falando, vai magoar muito. Mas, se o inimigo vir lá soprar na cabeça, pode às vezes ser pior. E aí, esse confessar os erros, confessar as coisas que você falou, que você deixou de falar, que você fez, que você deixou de fazer. Perdão, né? Perdão a ti, perdoe, se perdoe, perdoe a outra parte, né? E faça esse selamento, né? Com as mãos dadas, abraço, use o óleo para ungir. Então, faça esse selamento desse perdão, né? Então, a partir de hoje, isso fica
esquecido, perdoado, né? Cortar o contato com essas coisas, né? Então, identifique e corte as fontes de tentação. Contatos, redes, lugares, amizades tóxicas, tudo que está te prejudicando. Por exemplo, quando eu vou no shopping, eu sempre acabo comprando mais do que devia. Ou quando eu vou no mercado a tal hora ou com tal pessoa, então eu acabo gastando além. Então, assim, tente se organizar de uma maneira que não vá gastar mais, que gaste o necessário, né? Ou assim, quando eu vou sozinha eu gasto mais, ou quando eu vou com ele eu gasto mais. Então, assim, tem aquelas contas que você tem que saber ali dosar. O que você consegue se controlar melhor para manter o seu orçamento, para manter a sua vida sem essas tentações, né? Sempre busque um bom equilíbrio nisso, né? Renunciar, né? Então, escreva num papel as pactuações, as mentiras, as promessas que vocês quebraram. Então, escreva no papel o que você errou. Então, escreva ali as tuas falhas, né? Eu fui indiferente, eu subjuguei, assim, eu julguei que aquela ameaça daquela amizade não oferecia perigo. Confesse onde você errou. Então, assim, você às vezes relaxou também e deixou com que outras influências entrassem no matrimônio. O matrimônio é duas pessoas e Deus. A promessa, a aliança é com Deus e vocês dois. Então, o que Deus uniu, ninguém separa, o homem não separa. Somente a morte separa o que Deus uniu. Então, essas pessoas que interferem, essas coisas que interferem, não são de Deus, não vêm de Deus. Então, escreva tudo e queime, né? Faça queima, simbolicamente. No mundo espiritual isso tem muito poder, né? Tem muita ação. Renove as alianças, né? Renove as alianças. Mas ele não quer, ela não quer. Faça simbolicamente. Sabe, assim, eu aprendi isso, que você fazendo simbolicamente, tá vindo tanta mensagem, você fazendo simbolicamente, no mundo espiritual também tem muito poder. A mesma coisa a oração, você está ali orando, já agradecendo pela restauração. Jung Shui, né, tem um livro dele, A Quarta Dimensão. Ele fala do poder da oração e ele aprendeu a orar agradecendo antes de ter, né? Você sabe que o nenê vai nascer, mas você não está vendo. Você sabe que você vai ter um nenê, mas não tem nada ali que dá para dizer que vai ter um nenê. Então você já agradece porque você lançou a semente. Então, tendo a semente que você está buscando a restauração, já agradeça pela restauração. Jung Shui é um livro muito bom da Quarta Dimensão. Eu li ele, achei assim surpreendente a maneira como ele ensinava sobre milagres. E ele sempre ia além, né? Ele estava prestes a receber aqui, por exemplo, eu peço um salário de R$1.000. Então, quando ele já conseguiu um emprego de R$1.000, ele já estava agradecendo pelo emprego de R$2.000. Então, quando ele estava prestes a receber já o aumento, o subir de patamar, ele já agradecia pelo salário de 3.000. E assim, consecutivamente, ele pediu ali para a igreja, que tinha nem 50 membros e não crescia, não tinha condições para ter nada, ele pediu 100 membros e depois ele viu que ele podia ter pedido 1.000 membros. E depois ele começou a pedir 1.000 por mês. E assim ele foi exponencialmente aumentando a igreja, que a igreja dele chegou a, acho que foi mais de 50. Ele é da Coreia aquela Coreia que ainda não é comunista, onde eles matam os crentes. Ele é da Coreia contrária, da Coreia boa, não aquela que mata os cristãos. E ele criou ali a maior igreja daquele país e um ministério muito forte, né, e pujante.
onde milhares e milhões de pessoas se converteram, não somente ali, mas pelo mundo afora, porque a igreja dele não se resumiu somente ali, ela se espalhou pelo mundo. Então faça essa renúncia, faça isso tudo simbolicamente, já representando e tomando posse do que vai ser, né? Então já faça isso simbolicamente, mesmo que o outro está lá, mas Deus, né? Você, o outro não está, né? O outro não está, mas você e Deus estão. Então você faz com Deus isso simbolicamente, como se o outro estivesse junto, porque ninguém separa o que Deus uniu. Mesmo ele estando perdido, ele está ali com você ainda na aliança eterna, né? Renove as alianças. Simples, né? Se renovar as alianças é honrar o cônjuge, proteger, ser fiel, ser transparente. Então não minta, né? Se a pessoa pergunta, você está buscando por restauração, você fala, você é para desistir de mim, não vou desistir de você. Simplesmente fale a verdade. Vá viver tua vida, ele vai falar. Não, minha vida é contigo. Fale a verdade. Repreenda qualquer brecha que o inimigo quer colocar no meio. Simplesmente fale. A tua palavra tem tanto poder e até mais, porque você está aliado com o Senhor. E a palavra dele está aliada com o inimigo que quer destruir. Então o inimigo vai usar ele para dizer, desista, vai viver sua vida. E Deus vai usar você para falar, não vou desistir. A nossa aliança é até a morte nos separar. Não vou desistir, estou orando pela nossa restauração. Você simplesmente profere essa palavra, né? Se você não tem coragem de falar na frente, né, que é bom você ter esse poder, a palavra falada em voz alta é bom, fale na mente, fale no coração, fale, eu não desisto, eu não vou desistir. Você pode até estar fraco ali achando que eu devo viver minha vida, mas eu não desisto, eu fico firme, né? Faça essas alianças renovadas, né? Busque a proteção diária, né, para você, para sua mente, né? E quando vocês estiverem juntos, faça com ele também. Leiam a Bíblia, né? Façam orações, façam jejum, né? Façam jejuns com propósitos, né? Conversem sobre isso, ou quando você está sozinho, você faz o seu jejum agora com propósito, conversa com Deus sobre o jejum, Deus vai te mostrar qual jejum ele quer e Deus vai te capacitar para fazer esse jejum. Deus não pede nada que você não seja capaz de fazer. Então, se Deus está te dizendo, faça esse jejum, é porque Ele sabe que você pode, que você é capaz, né? Então, Deus às vezes escolhe os que a gente menos imagina e eles fazem e dá certo. Então, esse mesmo da quarta dimensão, o livro dele, ele talvez foi um dos que mais ensinou sobre jejum, né? De todos os que a gente conhece, né? Claro, Billy Graham também ensinou, teve outros que ensinaram, mas ele era o que mais ensinou sobre jejum na Coreia e na igreja dele. É uma igreja que jejua muito, né? Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E na vida conjugal não é diferente. Na vida da criação dos filhos não é diferente, né? Responsabilidade, né? Então tenham responsabilidade. Tenham ao menos um casal, membros de confiança para aconselhar e orar por vocês. Então, tenham alguém que aconselha vocês, né? Uma pessoa que vocês podem estar buscando conselho quando há alguma divergência. Eu já vi, né, que é justamente ali que o inimigo age. Ele vai arrumar alguém para separar o casal. Então, essa terceira pessoa tem que ser Deus, pela palavra, né? Você pode até dizer, vai ser meu pastor, mas se ele não te mostrar na palavra, né, as heresias têm separado tanto o casal. Daí a mulher vai lá e reclama com o pastor que o marido está sendo indiferente, injusto, está gritando, me empurrou. Aí o pastor já fala, separa, larga, deixa para lá. A maioria anda fazendo isso. Maioria, infelizmente, né? E aí deve-se ter esse cuidado de quem você vai buscar para aconselhar, né?
Então, às vezes, eu não faço de maneira nenhuma apologia a nenhum tipo de violência. Eu acredito que a pessoa que está sobre esse domínio deve buscar tratamento sério, urgente, porque violência ninguém merece, isso não é de Deus, né? Mas eu até entendo a ideia desses pastores que aconselham, né? Porque realmente a violência começa com poucos gestos e depois acaba nas piores coisas e muitas vezes entre crentes. Então, precisa sim ser tratado, né, da raiz, né? Se tem violência, se tem agressão, né? Agressão verbal e depois agressão física, isso tende a piorar. Então, é o inimigo. É o inimigo, vocês abriram brechas, vocês não oraram, vocês não se posicionaram, não jejuaram, entrou o demônio do ciúme, a inveja, olha só, até inveja entre casais tem, porque ele ganha mais do que ela, ou porque ela faz mais. Então a inveja entre o casal, meu Deus, isso acontece muito, que um não está contente com o progresso do outro, isso é muito narcisista, sabe? O narcisista nunca quer que o outro esteja melhor do que ele. Mas ser humilde e reconhecer, no momento ela está ganhando mais, graças a Deus, isso tem nos ajudado. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar me capacitando, não vou diminuir ela ou ficar com inveja ou isso ou aquilo. Reconhecer, porque às vezes acontece, né? Então, precisa ter essa humildade de reconhecer e não querer destruir só porque o outro aparentemente está melhor, mas às vezes está pagando um alto preço para estar recebendo mais ou estar melhor em condições. Pratique a gratidão diariamente. Isso ali é o que eu já falei antes, né? Seja grato, né? Pelas coisas que você já tem e pelas coisas que você vai ter, né? Então, fica essa dica, né? Agradeça pelas coisas que você já tem e agradeça pelas que você ainda vai ter, que você está lutando por elas, né? Que sejam justas e de acordo com o que ele gostaria ou o que você gostaria de ter, né? Ela, né? A oração. Faça essas declarações aqui para o Senhor, né? Somos um em Deus. Nenhuma arma prosperará contra nós, né? Faça essa declaração repetidamente. Somos um em Deus. Nenhuma arma prosperará contra nós. Faça 5, 10 vezes por dia, ou quantas vezes você achar necessário, você repete essas frases. Nosso casamento é coberto pelo sangue de Jesus, né? Nosso casamento é coberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Perdão restaura, nós andamos em restauração. Então, perdão restaura, nós andamos em restauração. A outra, falamos a verdade em amor, construímos e não destruímos. Falamos a verdade em amor, construímos e não destruímos. Essas 4 frases são declarações e tem muito poder, né? Tem esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, ele tem 16 declarações, 16 frases que você deve repetir todos os dias para sua mente se conscientizar de que isso já é realidade. Então, essas declarações aqui sobre o seu casamento, elas são baseadas na palavra de Deus e você pode estar declarando elas todos os dias, de 5, 10 vezes por dia. Eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo para você poder acompanhar ali e buscar ali também o fortalecimento. Anote, né? Aqui ele fala para você anotar, ponha em adesivo, em post-it, assim na parede, em algum lugar que você passa, na geladeira, ou ali perto do espelho do banheiro, em algum lugar onde você vai passar várias vezes ao dia e você possa estar lendo essas declarações e convencendo você de que isso é verdade, né? Falamos a verdade em amor, construímos e não destruímos. Somos um só em Deus, nenhuma arma prosperará contra nós.
Nosso casamento é coberto pelo sangue de Jesus. Perdão restaura. Nós andamos em restauração. Então, esse é um exercício que você pode estar fazendo durante o dia, várias vezes, para se convencer. E alguns versículos para você memorizar, é bom você ter, decora ali. Efésios 4, 2 e 3, que fala sobre humildade, longanimidade, amor e unidade. Você pode estar decorando também Mateus 18, 18 a 20, se convencer bem sobre a autoridade espiritual em conjunto. Então, estando juntos, temos a autoridade conjugal, né? A autoridade espiritual, né? 1 Pedro 4,8, amor cobre multidões de pecados. Então, 1 Pedro 4,8 fala que o amor, ele encobre multidões de pecados. Então, não sobra nenhum resquício de mágoa ou ressentimento. Colossenses 3, 12 a 14, revestir-se do amor, perdão e paz. Então, estamos revestidos de amor, perdão e paz, né? Decore Colossenses também, 3, 12 e 14. E Provérbios 3, 5 a 6. Confiar em Deus acima do nosso entendimento. Todo o nosso entendimento é falha, mas confiar em Deus tem que estar acima de todo o nosso entendimento. E Salmo 91, né? É bom também ler todos os dias, especialmente à noite, porque ele nos traz proteção. Proteção para o sono, proteção para a vida. Não é só clichê que muita gente deixa aberto no Salmo 91, mas leia ele, porque ele reveste, sim. Eu já trabalhei muito em casa de família, pessoas que já estão casadas há 20, 30, 50, 60 anos, e tem aquele suporte com a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu acho isso até... Eu já vi muita gente falar que isso é bruxaria, que é macumbaria, mas isso é os próprios feiticeiros e os satanistas que se infiltraram na igreja para convencer você de que isso não é de Deus. Não, a palavra de Deus, o inimigo odeia, ele vai te convencer que você não deve ter ela. Mas tenha assim, faça isso. Leia o Salmo 91. Tem gente que põe no quadro o Salmo 91. Dá para até comprar aqueles quadros com o Salmo 91 e você pode também estar lendo sempre o Salmo, porque ele reveste, né, e traz proteção, né? E quando você suspeita que tem qualquer brecha ainda na sua mente, no seu corpo, na sua vida, você repreende, você vai trabalhar, né? Trate imediatamente, exponha, se arrependa, trate imediatamente, exponha. Se você expor, se ficar exposto, eu errei, você vai tratar mais rápido, né? E o jejum é muito bom nessa parte, porque ele ajuda a expor, né? Você vai vir para fora as falhas, e aí você consegue tratar rápido, e aí você consegue ali fechar mais rápido as brechas, né? O jejum, ele é para limpeza espiritual, né? Na medicina, o jejum é usado para limpeza do corpo, para limpeza das células, para estar jogando fora todas as células velhas, cancerígenas, inflamações, infecções. Então, o jejum é para limpeza do corpo e do espírito também, né? Quando a gente faz o jejum espiritual, ele ajuda a limpar o nosso campo todo em redor, para que nós sejamos luz e iluminados pelo Senhor, né? Algumas brechas que podem aparecer, segredos que persistem. Eu sempre falei, é uma coisa que eu tinha para mim, ainda tenho. Quando tem segredo é porque tem alguma coisa errada. Eu vou te contar um segredinho aqui. Olha, quando é um negócio, algo que ainda vai ser feito, porque é bom não falar, é uma coisa. Agora, quando é um segredo de algo realmente assim que é errado, geralmente o segredo é coisa errada. Então, exponha, fale, né? Ponha na luz para ser limpo, né? Você vai limpar o guarda-roupa, você vai deixar tudo escondidinho lá, você não vai limpar. Para você limpar, você tem que tirar tudo fora, tem que olhar tudo, tem que ficar tudo à mostra. Aí você consegue ver, isso aqui precisa ser lavado, isso aqui precisa ser alvejado, isso aqui precisa ponhar no vento. Se você não fizer isso, se você não expor, deixar tudo lá amontoado, escondido, não vai limpar. Entendeu? Exponha.
segredos geralmente escondem coisas, brechas que Deus não consegue trabalhar, né? Repetição dos erros, né? Então, se você está repetindo esses erros, poxa, eu tratei, né? Eu ainda continuo com dívidas. Eu consegui ali diminuir as dívidas, mas já fiz outras. Então, eu comecei a dar o dízimo, mas agora não consigo mais, né? E eu acho que nem é certo dar o dízimo. Muita gente fala isso. Então, é uma brecha. É uma brecha. Me desculpe, me perdoe, mas se você pode procurar todos os canais de restauração. São unânimes. Eu estou me alinhando com eles porque não adianta eu querer trabalhar fora dessa visão. Não funciona. Então, eu estou me alinhando com eles porque é assim que funciona e pronto. Não adianta eu querer inventar a roda. A roda já existe, né? A mesma coisa isso aqui, ó. A roda já existe para ficar milionário. Eu que tenho que aprender e viver conforme ela. Não adianta eu querer inventar a roda, ela já existe. Eu que tenho que aprendê-la. Então, a restauração do casamento, o segredo já existe. Só que nós somos seres únicos, cada um muito específico, e temos brechas muito específicas, coisas muito específicas, padrões familiares muito específicos para serem trabalhados, né? Frieza emocional e intimidades que seca. Este pode ser algo também espiritual, pode ser algo da saúde, precisa tratar, né? Precisa tratar. Não vou aconselhar em terapeuta humano, porque eles vão te mandar fazer coisas erradas, eles vão mandar você ir lá no baile, no funk, tudo. Não, você vai tratar a sua frieza emocional com o Senhor, tá? Você vai se tornar alguém quente, fervoroso emocionalmente, mas no Senhor. E essa secura pode ser algo da saúde também, né? Então, precisa buscar um tratamento, alguma coisa que possa estar ajudando. Pecados mantidos em segredo ou racionalizados. Já falei sobre isso. Controle financeiro de ambos. Esse precisa ser tratado. A inadimplência no Brasil é gigante. Acho que está em até 70% de inadimplência crônica, acho que é 40%, de pessoas que já estão há muito tempo cavocando em dívidas. Então, é algo que dá conflito, briga, divórcio, e para tratar, peça ao Senhor. O Senhor lhe mostrará caminhos. E geralmente está ligado com o dízimo que eu falei antes. Quase sempre. Infelizmente, até aqui ele ensina essa parte, né? Você deve ali pegar a sua renda, dividir ela no mês e ter ali a sua parte para cada coisa, e deve sobrar, e o dízimo está entre essas coisas. Tipo assim, 50% você vai viver, vai pagar aluguel, todos os outros 50% você vai investir, vai dar o dízimo, vai dar, fazer o bem pro próximo, vai investir em conhecimento, porque ninguém cresce sem investir em conhecimento. Investir em conhecimento é comprar livros, é fazer faculdade, é fazer cursos, fazer mentorias, fazer o que der para você melhorar o seu conhecimento. Então, ele manda aqui também investir em conhecimento, né? Se você tem a parte que você pode trabalhar com alguém, e às vezes até voluntariamente, para aprender com essa pessoa. Isso te leva também muito rápido à frente. Ou então pague para aprender, né? Tem isso também. Tenha 5 a 10 a 15 minutos de oração, leitura e versículos todos os dias, né? Em casal. Faça uma reunião familiar todos os dias, né? Levante um pouquinho mais cedo, antes do café da manhã, faça você mesmo o seu devocional, ou quando já estiver restaurado, juntos, né? Não perca esse costume nunca, né? Mantenha isso. Em família, com os filhos também, e reuniões, né, de mensal ou periodicamente, para estar ajustando a questão financeira da casa. Estamos gastando muita água, como vamos fazer? Estamos gastando muita luz, como vamos fazer? Gastamos muito no mercado, como vamos adequar nossas refeições para gastar menos? Faça reuniões
periódicas para estar ajustando as finanças, né? Jejum e oração, façam em conjunto, né? Agora você está sozinho, como eu, faça sozinho o seu jejum, ou peça para a família fazer junto, peça para os filhos fazerem junto, isso ajuda muito. Quanto mais pessoas estão fazendo o jejum, mais eficiente. Não perde a eficiência por você estar fazendo sozinho, porque já é um começo de quebra de um monte de maldição para a sua família ter uma grande transformação, né? Começa por pouco, às vezes começa por você ainda falhando, mas tem que começar, né? Buscar aconselhamentos com pessoas que realmente têm a mesma visão que você, e busca aconselhamento sempre que tenha algum problema desses, né? Fechar as brechas é um compromisso diário. Diariamente você tem que estar analisando onde pode estar surgindo brechas, né? Envolve Jesus, né? Envolve a palavra, e envolve ser honesto, né? Às vezes consigo mesmo, às vezes orgulho, ego não deixa admitir. Fecha as brechas, sim, com toda certeza. E tenha a ação de mudança, né? Tenha a ação ali de ajudar o outro na mudança, ajudar o outro em oração, em jejum, em intercessão. Então, era sobre isso que eu quis falar, porque eu tive e tenho muitas dificuldades nessas áreas, e foram e são o motivo da gente ter separado. Então, infelizmente, eu achava que eu ia me livrar desses problemas me separando, mas o problema era eu, né? Então, às vezes, o cônjuge que está lá fora, ele acha que o problema é você, e lá ele vai descobrir que o problema é ele, e vai ficar muito mais concreto quando ele vê que você tem ajuste financeiro, que você tem uma vida estável, que você está bem espiritualmente, que teu emocional está bem. Então, quando ele vai ver que você está bem, ele vai ver que talvez o problema era ele, e é mais fácil dele voltar, não é? Não é assim que funciona, né? Então, tudo tem os dois polos, né? Que acabam se atraindo. Então, precisa tratar para atrair de volta, né? Isso é neurociência, né? Eu vou falar mais sobre esse assunto em outros vídeos. Eu agradeço a todos e agradeço mesmo de coração a todos, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Vou fazer uma breve oração aqui. Pai Santo, reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão. Pedimos que toda a obra do inimigo que entrou por nossas palavras, por nossas atitudes, mágoas, desconhecimento da palavra, hábitos, seja desfeito agora pelo sangue de Jesus. Renuncio pactos, juramentos e tudo que não vem de ti. Ungimos nosso casamento com o teu Santo Espírito. Seja tu o centro. Dá-nos humildade para pedir perdão, coragem para perdoar e sabedoria para reconstruir. Envia anjos para guardar nossa casa, nosso sono, nosso coração e nossa comunhão. Que cada promessa maldita seja anulada e substituída por bênçãos, provisão e comunhão verdadeira. Em nome de Jesus, nós declaramos não mais divisão, mas unidade, não mais medo, mas fé, não mais silêncio, mas comunicação. Que o teu amor nos una para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.